Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou fazer uma atualização sobre como estão os meus pinheiros. Essas plantas são muito comercializadas agora nessa época do ano porque são utilizadas como decoração de Natal e realmente fica muito lindo e eu tô muito animado para mostrar essas plantas para vocês. Lembrando que essas duas espécies de pinheiros aqui do meu lado já tem vídeo específico aqui no canal e caso você queira assisti-los, já que neles eu explico, com bastante atenção e com mais detalhes as dicas fundamentais para você ter sucesso no cultivo dessa planta, vou deixar o link desses vídeos na tela final para que você assista assim que acabar esse aqui. Então eu vou te contar há quanto tempo eu já tenho essas plantas e estou cuidando delas aqui em casa, vou te fazer uma apresentação sobre esses pinheiros, te mostrar o vaso que eu cuido deles, o vaso que eles estão plantados, já que eles estão em vasos por um bom tempo já, e também vou te dar algumas dicas básicas de cultivo para auxiliar no cuidado dessa planta aí na sua casa. Então vem comigo conhecer essas plantas. Vou começar então te mostrando essas plantas em detalhes, porque elas estão muito lindas e merecem destaque. Vou começar pelo meu pinheiro mais antigo, que é a tuia holandesa. Essa aqui já está comigo há mais tempo e ela está maior, inclusive, do que a tuia stricta. Então, esse pinheiro é a tuia holandesa, conhecida popularmente como tuia limão. Por quê? Porque essas folhas, quando são tocadas, e a gente faz um movimento nelas, elas exalam um cheiro muito agradável de limão, gente. É bem gostoso mesmo. Então, eu comprei esse pinheiro há 3 anos atrás. Ele estava bem menor, tá? Mais ou menos aqui. Então, ele já cresceu muito mais. Ele tem 1 metro de altura no total, que eu medi para falar com vocês. Então cresceu bastante e quando eu comprei eu também replantei em um vaso um pouco maior do vaso que ele veio para que ela pudesse crescer, mas não é um vaso tão grande. Veja bem, tem 1 palmo de altura por também aproximadamente 1 palmo de comprimento e eu medi, tem 24 centímetros de diâmetro por 20 de altura esse vaso, tá vendo? Então não precisa ser um vaso muito grande porque essa planta sobrevive em vasos desse tamanho, desde que você faça as regas adequadas, mantendo a umidade e também forneça nutrientes através da adubação para que a planta possa conseguir crescer, Então olha só, ela vem crescendo e eu às vezes também faço podas, tá vendo aqui que tá cortado? Eu fiz uma poda recente para manter o formato dela, mais controlado. Então, a poda não é necessária, mas você pode fazer caso queira, E também podar a ponteira para estimular que ela encha mais. Então, esse é um formato que a gente vai dando para a planta de acordo com o nosso gosto. E aqui é a tuia stricta. Essa aqui tem 1 ano que já está aqui em casa, é mais recente. E a tuia stricta, gente, ela é mais azulada. Olha que cor especial. Eu adoro essa planta também. Eu amo pinheiros em geral. E esse aqui, ele tem as novas folhas bem azuis mesmo, tá vendo? É muito lindo, é encantador e também tem um cheiro agradável, de cipreste, quando a gente toca. E também está em um vaso um pouco maior do que aquele. Esse vaso tem 23 de altura por 27 de diâmetro. Então, é um tamanho um pouco maior, mas também não é tão grande. Eu replantei essa planta com um substrato à base de terra vegetal, rico em matéria orgânica. E aqui na superfície dos 2 vasos tem pedrinhas, que são seixos, que é apenas decorativo. Mas, se caso você queira, não precisa usar, apenas decorativo. Veja bem, algumas folhinhas secas, tá vendo? É normal, gente, faz parte da natureza, da genética da planta. Lá na natureza, no seu ambiente natural, os pinheiros também vão secando algumas folhas, porque é a renovação da vegetação da planta, Isso é normal, faz parte da planta. Então, começou a secar algum pouquinho, em alguma parte da planta, tá tudo bem, pode inclusive cortar, porque onde já secou, não brota novos galhos, tá? Então pode cortar, é normal e faz parte. As novas, os novos brotos normalmente surgem sempre nas pontas e é assim que a planta vai crescendo. E caso você queira, que a sua tuia stricta também fique mais cheia, pode cortar a ponteira, como nesse caso aqui, por exemplo, tá vendo? Então, se eu quisesse que ela enchesse mais, eu cortaria mais ou menos aqui.
Então essa é a apresentação dos pinheiros, eu espero que você tenha gostado e caso você tenha alguma dúvida ou alguma outra curiosidade sobre essa planta, escreva para mim nos comentários. Muitas vezes pode ser um pouquinho desafiador cuidar dessas duas espécies de pinheiros em específico, porque são plantas, né, que não são nativas do Brasil, são originárias de regiões, né, de países com climas bem frios, então às vezes elas não se adaptam muito bem, mas em geral são plantas sim que podem crescer muito bem, desde que você tenha os cuidados básicos para que ela possa se desenvolver. Então o que acontece muitas vezes é que essas plantas são compradas, né, no final do ano, na época de Natal, para servirem como decoração natalina, então as pessoas colocam essas plantas dentro de casa e muitas vezes em um local pouco iluminado ou até às vezes próximo de uma janela, mas ela não recebe a quantidade de luz ou de um solzinho suficiente para que ela possa se desenvolver. Essas plantas são típicas de regiões que recebem bastante sol e pouca chuva, então elas estão acostumadas com o clima, né, com essas particularidades, então você precisa ter essa planta, né, para que ela possa continuar se desenvolvendo em um local bem iluminado. Ela vai bem à meia sombra. Os meus aqui eu cultivo na sacada, então eles recebem um solzinho de 7 a 10 e meia da manhã, mas pode ser menos, tá? Eles toleram menos sol, mas precisam de pelo menos umas 2 horinhas de sol direto para que eles consigam se desenvolver, porque são plantas que precisam realmente de alta luminosidade. E eles são produzidos em estufas aqui no Brasil, então você pode chegar com essa planta em casa sim e tê-la em um ambiente interno próximo a uma janela, mas precisa ser um ambiente bem iluminado para que ela possa continuar se desenvolvendo. E caso você queira plantar uma planta como essa no seu quintal, no seu jardim, em área externa, pode plantar e em geral esses pinheiros aqui alcançam em média uns 4 ou 5 metros de altura, tá? Então eles não ficam tão grandes, diferentes de outras espécies de pinheiros que podem alcançar até 100 metros de altura e são consideradas as árvores mais altas do planeta. Então essas aqui são bem menores se comparadas com outras espécies bem maiores de pinheiros. Outro fato muito importante no cultivo dessas duas espécies de pinheiros em especial é que elas gostam de umidade, elas precisam de regas frequentes e abundantes, então você precisa manter o substrato sempre úmido. Eu aqui molho mais ou menos a cada 2 dias ou diariamente quando o clima está mais calor e fazendo sol. Mas o melhor sinalizador é você observar as condições climáticas da sua cidade, da sua região, para saber se precisa regar ou não, e também levando em conta o vaso que a sua planta está e o ambiente onde ela é cultivada. Se é um ambiente bem mais iluminado ou um ambiente mais, né, mais à meia sombra e que o substrato vai demorar um pouquinho mais para secar. Então observe as condições da sua planta, mas ela gosta de umidade e é importante molhar com frequência. O que essa planta não tolera é encharcamento nas raízes, então mantenha essa planta de preferência plantada em um vaso com muitos furos embaixo, para que quando você regar toda a água saia pelo fundo e aí você vai manter a saúde da sua planta. Eu já tive uma espécie desse pinheiro, da tua stricta, né, inicialmente, e eu matei ela por excesso de água, porque o que aconteceu é que eu deixei esse vaso com um pratinho no fundo do vaso, e aí o que aconteceu é que ficou água acumulada, e essa água apodreceu as raízes da planta, e então isso matou o meu pinheiro, que era bem grande por sinal. Não cometa esse erro de deixar a sua planta com um pratinho acumulando água, ou em vasos muito grandes com poucos furos. Isso faz mal para essa planta. E caso você vá plantar em um vaso muito grande, utilize, né, um vaso com muitos furos, ou então faça camada de drenagem com argila expandida, ou com isopor, ou com outras pedras, e em seguida você coloca um tecido ou um pedaço de folha de jornal ou de outro papel e vem com o substrato para plantar essa planta. Assim você garante que não ficará água acumulada nas raízes dela. Um fato muito importante no cultivo dessas plantas é que você jamais molhe as folhagens desses pinheiros, porque eles não toleram muita água nessas folhas. Imagina comigo, eles são típicos de regiões com poucas chuvas, então eles não recebem muita água nessas folhas, então eles não estão muito acostumados com isso. E se você regar principalmente com água da torneira, né, tratada com cloro, essas plantas não gostam disso e eles muito provavelmente vão começar a amarelar e secar as folhagens de cima para baixo ou de um lado da planta. Então se isso estiver acontecendo,
pode ser porque você está molhando com água com cloro, água da torneira, mas saiba que mesmo a água da chuva não é bom ficar molhando essa planta com muita frequência, né, pelas folhagens. Molha de preferência somente o substrato. Essa é uma das maiores dicas para manter a saúde dessa planta em dia. E tão importante quanto regar esses pinheiros é fazer a adubação, gente. Às vezes você está com esse pinheiro que não está crescendo muito, não está desenvolvendo, não está prosperando, então às vezes pode ser falta de uma adubação com macro e micronutrientes, porque são plantas produzidas e cultivadas em estufas aqui no Brasil. Elas ficam lá durante todo o ano crescendo, se desenvolvendo, recebem regas frequentes, alta luminosidade e também adubação. Isso é importante para o crescimento delas. Então faça adubação com o adubo que você já tem e que já usa nas suas outras plantas, de acordo, né, com a frequência que você usa ele e também com a indicação do fabricante, se você usa um adubo pronto, mas é importante fazer a adubação. E caso você queira um adubo para comprar, para usar nessas plantas, pode ser um NPK 10-10-10, um Osmocote, bocashi ou outros tipos de adubo, inclusive adubos líquidos que você pode diluir e aplicar no substrato somente dessa planta. Não aplica o adubo nas folhagens, mesmo se for um adubo líquido e foliar. Aplica somente no substrato, de preferência, para também manter a saúde da sua planta. E muitas pessoas me perguntam como fazer o meu pinheiro ficar mais cheio. Então, às vezes, a gente tem um pinheiro que está mais vertical, né? Mais esguio, mais comprido. E se você quer deixar o seu pinheiro mais cheio e mais gordinho, o que você pode fazer é cortar uma parte da ponta da planta. Então, você seleciona mais ou menos uns 15 centímetros da ponteira e faz um corte na diagonal, tombadinho, para que não fique água acumulada ali na ponta da planta. E aí você vai estimular a brotação lateral da sua planta. Eu já fiz essas técnicas nesses pinheiros, funciona, e essa é a maneira de você manter ele com um crescimento, né, mais cheio. Se você quer que ele cresça para cima, não é só não fazer o corte, né? Pode deixar que ele vai crescer mais pela vertical, ou ainda, se você quer estimular que ele tenha um formato mais esguio e mais comprido ainda, você pode fazer podas laterais. Então você vai retirando os galhos, né, laterais, e aí você estimula que a planta cresça somente para cima. Então essa foi a apresentação dos pinheiros de Natal e as dicas básicas de cultivo dessa planta. Inclusive te contei como é que eu cuido por aqui. Agora eu quero que você me conte se você tem dessas plantas por aí, se você comprou para usar na sua decoração de Natal e como é que você cuida por aí. Me conta aqui nos comentários, e também, se ficou alguma dúvida, escreva para mim que eu posso te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.